Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é dia de Mateus 3, vamos ler. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar do batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Mateus vai apresentar o João Batista, que prepara o caminho do Senhor. João Batista chamava as pessoas ao arrependimento. E é bom ressaltar que a palavra aqui usada, mais uma vez, ou neste caso, pela primeira vez, é metanoia, mudança de mente. Existe uma regra importante na leitura bíblica, que é a regra da primeira menção. Você já ouviu falar? No meu pequeno entendimento, aprendo que a primeira vez que uma palavra é usada, traz uma conotação de importância, significado e sentido para a própria palavra empregada na leitura bíblica. Neste caso, é totalmente significante que a mensagem efetiva do Evangelho comece com uma
chamada, com um chamado à mudança de mente, à mudança de mentalidade. Essa é a proposta do Evangelho, a mudança da nossa mentalidade. Muitos iam até João Batista e manifestavam arrependimento. Não podemos pensar nisto como um remorso ou uma comoção, pois arrependimento, repito, é mudança de mentalidade, é algo profundo. Quando estudamos o enredo da salvação, percebemos que o pecado é uma mentalidade de autonomia, onde o homem decidiu tomar conta de seu próprio nariz e não ter mais Deus como seu marco de referência absoluto. No Éden, decidimos isso. Em Gênesis 3, quando escolhemos viver por nossa conta. Arrependimento, metanoia, é mudar essa mentalidade. É dizer, estou agora mudando a direção. Estou renunciando à autonomia e assumindo a dependência total de Deus. É isso que significa o batismo. É isso que o Evangelho apresenta. Essa é a proposta. Renunciar à autonomia e depender inteiramente e exclusivamente dele. Andar em plena e perfeita sincronia com a vontade do Pai, em obediência total e irrestrita. Neste cenário, onde muitos se arrependem e onde João Batista estava preparando o terreno, a estrada para a chegada do Cristo, aparecem os religiosos. Eles sempre aparecem. João Batista percebeu que não havia metanoia neles. Ele diz, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Perceba que metanoia é uma mudança de mentalidade que é demonstrada através de nossas ações. Os religiosos viviam um regime contrário, onde suas vidas eram autônomas. Eles acreditavam que seus sacrifícios eram suficientes para lhes purificar, que podiam comprar sua salvação. Olha que louco! Querendo Deus, viviam como se pudessem comprá-lo. Que tragédia! Não tinham a mentalidade da dependência de Deus. Mas que relação estranha, não acha? Buscavam a salvação, tinham todas as informações, mas a mentalidade era do Adão caído. João Batista era duro com eles. É neste contexto que Jesus aparece. Aquele que tem a mentalidade perfeita, totalmente dependente do Pai. Nunca se tinha visto alguém assim. Ele não precisava de arrependimento, não carecia de metanoia e, portanto, não precisava de batismo. João tenta impedi-lo e diz, eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus responde algo como que o importante é fazer a vontade do Pai. Nunca existiu alguém como ele. Nunca existiu alguém que viesse em sincronia absoluta com o Pai, independência plena do Pai. Desde Gênesis 3, o cosmo inteiro sofreu e aguardou este momento. Alguém com a mentalidade de plena dependência e obediência. Uau! E quando ele aparece, ele demonstra uma extrema humildade. Aquele que era plenamente Deus e andava plenamente em obediência a Deus, se humilha a ser batizado por um homem que nasceu em mentalidade caída, que nasceu na mentalidade de Gênesis 3, que necessitou também de metanoia. E quando ele desce, quando Jesus desce as águas, algo sobrenatural acontece. O Pai declara, este é meu filho, que me dá muita alegria. Você quer
dar alegria ao Pai. Viva a metanoia do Evangelho. A metanoia que o Evangelho nos chama é: viva a dependência total de Deus, a obediência total ao Pai, o sincronismo total com a vontade dEle. Declare com seus lábios, desça nas águas, mas sobretudo, viva a relação de dependência total e de obediência total a Ele. Esse é o chamado do Evangelho, seguirmos a mentalidade de Jesus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.